Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre o solstício de inverno que acontece na tarde do dia 20 de junho, e esse início de inverno no hemisfério sul também marca a entrada do Sol em Câncer. E eu fui olhar o mapa desse momento para entender a qualidade dessa próxima estação, dos próximos 3 meses, e qual não foi a minha surpresa, porque eu encontrei uma sintonia muito grande com todas as discussões que estão acontecendo nesse momento aqui no Brasil, sobre a PL do em caso de que é um projeto de lei de uma violência e de uma barbaridade absurdas. E por que tem essa relação toda? Primeiro porque Sol entrando em Câncer, Câncer é o signo do feminino, que fala do maternar, do gerar, então essa questão da gravidez ela fica muito forte. E junto do Sol tem Vênus e Mercúrio. Vênus, é claro, também fala da mulher, e Mercúrio junto fala muito de a gente usar a nossa inteligência para lidar com as questões femininas, para a gente pensar e estudar sobre, ler sobre. Mas algo que realmente mexeu comigo é que nesse momento do solstício, Sol estará fazendo um T-square, que é um aspecto duplo, com Netuno de um lado, uma quadratura, e com Lilith de outro, uma outra quadratura, e os dois, Netuno e Lilith, em oposição. E esse aspecto é um aspecto de bastante tensão, que nos pede ação, nos pede tomada de decisão, mas que isso acontece através das crises. Se você quiser saber mais sobre a quadratura de Netuno com Sol em trânsito, eu vou deixar aqui no card para vocês verem, porque no solstício do ano passado isso já estava acontecendo. Que me intrigou muito essa presença de Lilith, desse feminino muito selvagem, muito rebelde, muito livre, em tensão com o Sol e em tensão com Netuno. Netuno é o pedido da gente ter compaixão, da gente transcender, da gente pensar no amor universal e de a gente buscar uma humanidade mais justa. Não sei se vocês estão enxergando onde eu quero chegar. E essa tensão nos diz que o nosso lado mais livre, principalmente das mulheres mesmo, aí falando de ser mulher, dessa Lilith, que está sendo muito tensionada, muito demandada e muito ameaçada ao mesmo tempo. Ameaçada simplesmente por existir, por querer ser livre. E Netuno, com todas essas características tão sublimes que eu mencionei agora há pouco, tem também o seu lado sombrio, como todos os planetas e signos têm. E Netuno fala muito de distorção dos fatos, da gente negar a realidade, de ter mentiras, da gente distorcer a realidade e meio que viver num universo paralelo, principalmente através da religião, através das práticas e filosofias espirituais, de como se isso não está harmônico, isso pode ser um veículo de distorção da verdade. Como se não bastasse, eu fiquei besta de ver que a Lua, que vai estar em Sagitário, estará em quadratura com Saturno em Peixes. Também é um aspecto muito tenso, e a Lua, mais uma vez, um planeta que fala do feminino, que fala do maternar, que fala do gerar uma criança. E essa tensão com Saturno, que é uma figura bastante masculina, e a gente pode falar das autoridades, das figuras de autoridade, das figuras políticas que estão no poder e que decidem, e que estão no signo de Peixes. Então tem algo que se repete aqui. Netuno, no signo de Peixes também. Então, com esse lado todo sombrio que pode levar até um fanatismo religioso ou a usar a religião para distorcer a verdade, em oposição com a Lilith, que é esse feminino mais livre, e também Saturno, no mesmo signo de Peixes, que quando não está muito bem, pode usar toda essa questão religiosa, espiritual, para justificar essas cristalizações de controle, fazendo essa tensão com a Lua, que é justamente a faculdade feminina de gerar. E quem que faz essa mediação entre os conflitos todos masculino e feminino neste momento? Plutão. Plutão está fazendo um trígono com Lilith e um sextil com Netuno. E Plutão está em Aquário. E Plutão, por estar no signo de Aquário, nos fala muito de uma visão social mais democrática, mais justa e com políticas públicas que sejam mais progressistas, mais inovadoras, sem sombra de dúvida, porque Aquário é o signo do progressismo. Então aí vocês conseguem entender qual que seria um caminho, né, de a gente ter essa consciência de que lidar com essas situações extremas, essas situações hediondas, permitir que esse procedimento seja feito para preservar a vida dessas crianças que estão sendo abusadas. E Plutão, é claro, como tem uma relação muito estreita com a morte, ele nos leva a olhar para as sombras, para questões muito difíceis, como a é claro, e ele fala muito de, enquanto sociedade, a gente precisar oferecer suporte para esses momentos tão densos, tão complicados, porque eles vão acontecer de qualquer jeito, mas se ele é estruturado e permitido, legalizado, ele consegue ser feito da melhor maneira possível.
e assim permitindo essas crianças que já sofreram um trauma tão grande renascerem com Plutão e poderem ter a oportunidade de viver, de serem elas mesmas, de serem Lilith. E para acompanhar essa interpretação, eu fui buscar um livro muito especial da Marilyn Stone, que se chama Quando Deus Era Mulher. Recomendo muito esse livro. É maravilhoso e tem muito a ver com todo esse momento aqui do solstício de inverno. Porque se a gente for olhar como os homens no poder fazem coisas que são tão absurdas, tão hediondas e com um desrespeito tão grande pela mulher, pelo corpo da mulher, ela começa com uma pergunta assim: como de fato aconteceu? Como os homens adquiriram um controle que hoje permite que eles ordenem o mundo de modos tão diversos? Como decidir quais guerras serão travadas e em que momento? Ou como e a que horas o jantar deve ser servido? Como resposta a essas dúvidas, uma outra questão se apresenta. O que mais podemos esperar em uma sociedade que durante séculos ensinou crianças, meninas e meninos que uma deidade masculina criou o universo e tudo o que ele contém, criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois, como quem pensa melhor, criou a mulher para obedientemente ajudar este homem em seus projetos. Como, de muitas maneiras, a imagem de Eva, criada para seu marido e a partir dele, a mulher que supostamente desencadeou a ruína da humanidade, veio a se tornar a imagem de todas as mulheres. Pouca gente que vive em sociedades que seguem o cristianismo, o judaísmo ou o islamismo não conhece a história de Eva dando ouvidos à serpente no jardim do Éden, comendo o fruto proibido e convencendo Adão a comê-lo também. Em geral, é nos anos mais impressionáveis da infância que aprendemos que o ato de comer o saboroso fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal causou a perda do paraíso, a expulsão de Adão e Eva e com eles a retirada de toda a humanidade desse lugar de êxtase e de contentamento. Também somos levados a crer que, em consequência desse ato, Deus decretou que a mulher deveria submeter-se ao domínio do homem, presenteado então com o direito divino de subjugá-la, desde aquele momento até hoje. A expulsão de Adão e Eva do paraíso não é exatamente manchete de jornal, mas poucos acontecimentos contemporâneos afetaram as mulheres de hoje de modo tão direto. Na pré-história e nos primeiros períodos do desenvolvimento da humanidade, existiam religiões que reverenciavam uma criadora suprema, a grande deusa, a divina ancestral. Foi adorada desde o começo do Neolítico, de 7000 a.C. até o fechamento dos últimos templos da deusa, cerca de 500 d.C. Alguns especialistas entendem que os tempos de adoração à deusa se estendem até a Alta Idade Paleolítica, cerca de 25.000 anos antes de Cristo. Evidências arqueológicas, mitológicas e históricas revelam que a religião feminina, longe de se extinguir naturalmente, foi vítima de séculos de perseguição contínua e de supressão pelos defensores das novas religiões, que adotavam deidades masculinas como supremas. E dessas novas religiões derivou-se o mito de Adão e Eva e da perda do paraíso. Como seria a vida de mulheres vivendo em uma sociedade que venerava uma criadora sábia e valente? Porque os membros das religiões masculinas que vieram depois lutaram com tanta agressividade para suprimir essa adoração e até mesmo a lembrança dela. Que maravilhoso, né? Eu estava precisando muito ler isso nesse momento. E Lilith, justamente, na mitologia, foi a primeira mulher de Adão. Foi aquela que não se submeteu a Adão e por isso fugiu. Olha que potente esse momento e por isso que eu trouxe esse texto em relação a esse mapa do solstício, onde Lilith está sendo tão demandada, tão afligida e que a gente precisa fazer uma integração no ponto do Sol, porque o Sol é o ponto focal desse aspecto. É o vértice desse triângulo que pede essa integração. E o Sol é o nosso eu superior, a nossa consciência maior. E a gente precisa acessar isso nesse momento para a gente ter consciência de tudo que está acontecendo. E justamente ela faz essa relação da política e das religiões, que é o que está sendo agora totalmente debatido. É por isso que está tendo todo esse problema, toda essa violência, porque essa ótica da religião, que está totalmente distorcida, está querendo punir mulheres pelo próprio fato de serem vítimas de abuso. E ela diz assim: somente quando muitos dos princípios das teologias judaico-cristãs forem vistos à luz de suas origens políticas e a subsequente absorção desses princípios pela vida secular for compreendida,
é que as mulheres poderão se enxergar como seres humanos maduros e autodeterminados. De posse dessa compreensão, poderemos ser capazes de nos vermos não como auxiliares permanentes, mas como fazedoras, não como assistentes decorativas e convenientes para os homens, mas como indivíduos responsáveis e competentes por nosso próprio direito. A imagem de Eva não é a nossa imagem de mulher. Tá claríssimo, né? E tem muito a ver com esse momento, como eu falei, porque Vênus está ali do lado do Sol, a Lilith sendo tensionada e mobilizada, e Lua também em quadratura com Saturno. Então a gente pode ver um conflito muito grande para que a gente consiga se emancipar. E ela continua dizendo: à medida que eu refletia acerca do poder do mito, ficava mais difícil evitar o questionamento sobre os efeitos que a influência dos mitos relacionados às religiões com deidades masculinas tiveram sobre minha própria concepção do significado de ter nascido mulher. Outra Eva. Quando criança, me foi contado que Eva tinha sido feita da costela de Adão para ser sua companheira e ajudante, para que ele não ficasse sozinho. Como se essa designação permanente como figura secundária não fosse opressivo bastante para meus futuros planos como membro iniciante da sociedade, soube depois que Eva era considerada uma tola ingênua. Os mais velhos explicaram que ela tinha sido enganada com facilidade pelas promessas da pérfida serpente. Eva desafiou Deus e provocou Adão a fazer o mesmo, arruinando assim uma coisa boa, a bem-aventurada vida no jardim do Éden. Ao que parece, nunca valeu a pena discutir por que não consideraram Adão igualmente tolo. Identificada com Eva, apresentada como símbolo de todas as mulheres, a culpa era minha, de maneira misteriosa, e Deus, vendo que o caso todo era por minha causa, escolheu punir a mim. Desde menina me ensinaram que por causa de Eva, quando eu crescesse, teria filhos com dor e sofrimento. Como se essa penalidade não fosse o suficiente, em vez de receber compaixão, simpatia ou respeito e admiração por minha coragem, eu deveria sentir essa dor com culpa, e o pecado do meu erro caía pesado sobre mim, uma punição simplesmente por eu ser mulher, uma filha de Eva. Para piorar, eu também deveria aceitar a ideia de que os homens, simbolizados por Adão, foram presenteados com o direito de me controlar, me dominar, para evitar minhas futuras tolices. De acordo com a onipresente deidade masculina, cuja retidão e sabedoria eu deveria admirar e respeitar com reverente fascínio, os homens eram muito mais sábios do que as mulheres. E a gente percebe que, como sociedade, a gente está repetindo esse mito do Adão e Eva. Como ela diz aqui, nessa herança judaica, erigiu-se o mito de que o lugar de subordinação da mulher era a punição pelo pecado original de Eva. As mulheres deveriam ser vistas como criaturas irracionais, carnais, como era justificado e comprovado pelo mito do paraíso. No correr do tempo, o braço longo e poderoso da Igreja a tudo alcançou, e com ele vieram as inquestionáveis atitudes morais e o papel subserviente e carregado de culpa atribuído às mulheres. Aqueles que detinham um controle político geralmente falavam de um só fôlego as palavras Estado e Deus. Vocês viram que esse texto todo que ela falou está desenhado no mapa desse solstício, com esse Netuno em tensão com o Sol, que nos impede de ver a verdade, né? Netuno traz névoas para nós, a gente precisa persistir e buscar o conhecimento com Mercúrio, que está junto do Sol, para a gente atravessar essas brumas e conseguir enxergar realmente a verdade. Conhecendo esses fatos, teremos a perspectiva histórica e política que nos permitirá refutar ideias de papéis naturais ou divinamente ordenados, abrindo finalmente caminho para um reconhecimento mais realista das capacidades e do potencial de crianças e adultos, sejam homens ou mulheres, como seres humanos individualizados. Quando as fontes antigas da atual estereotipia de gêneros forem melhor compreendidas, o mito do Jardim do Éden não poderá mais nos assombrar. Talvez, quando a mulher e o homem comerem a maçã, ao mesmo tempo aprenderem a considerar com respeito as ideias e opiniões um do outro e virem o mundo e suas riquezas como um lugar que pertence a cada ser vivo, possamos começar a dizer que somos uma espécie verdadeiramente civilizada.
Está mais do que na hora da gente transformar essas nossas sombras, essas estruturas de dominação, para a gente, enfim, criar uma sociedade que seja mais civilizada. E eu desejo que a gente, como sociedade, ganhe mais e mais consciência do que está por trás desses mitos e por trás dessas estruturas de dominação em nome da igreja, em nome de Cristo, que de cristão realmente não tem absolutamente nada, para a gente conseguir ser livre e criar um mundo mais livre para as gerações que estão vindo.